Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. O papo de hoje não é leilão, ou indiretamente leilão, leilões no caso. Vai falar sobre Neoenergia, empresa que esteve fora do radar por um bom tempo, a governança pisou no calo dos acionistas minoritários ano passado, 2023, quando a Iberdrola lançou muitos royalties para fora e não quis remunerar os acionistas brasileiros. Mas enfim, temos uma companhia que sobe dividendos mesmo assim, uma alavancagem controlada e do setor mais querido dos acionistas brasileiros, utilidade pública, assim como financeiro, por que não? A gente vai falar sobre os fundamentos, algumas curiosidades, comparativo com a CPFL, mapa aqui de valuation versus cotação, que eu vou trazer cada vez mais para vocês, a evolução dos dividendos, o nosso mapa de calor vai ser o merchan do vídeo, e por fim, falo quem investe por lá e também qual foi a rentabilidade e análise gráfica. Pessoal, o intuito do vídeo aqui é entregar para vocês um pouco do macro, micro da companhia, né, detalhes de fundamentos, e aí nós pulamos aí para a parte mais quantitativa, tanto de valuation quanto de análise gráfica. Eu sou Bruno Mazzoni, analista, CNPI técnico, estou todo dia aqui no Clube dos Dividendos, conectando alguma empresa. Hoje é a Neoenergia, pessoal, que é aquela empresa fora do radar. Essa questão dos royalties pegou um pouquinho, né? Mas principalmente ela fica fora do radar porque a competição ali não é brincadeira. Tem que comparar ela com uma Equatorial, você tem que comparar ela com uma Copel, você tem que comparar ela com uma Semig, com uma CPFL que eu vou comparar. Então assim, com uma Energisa, não é brincadeira, tá? Mas vamos ao papo bom. A Neoenergia é predominantemente distribuidora. Por isso que quando a gente pular para os fundamentos, a gente vai ver a margem líquida lá comprimidinha, tá? Lutando para ficar em 2 dígitos. Porém, recentemente mandou bala em alguns leilões. Leilões esses de transmissão. São esses que vocês estão vendo. Então ela deixa bem explícito, né? Projetos e implementação de transmissão. Por quê? Porque tem bastante. Tá? Então a gente teve aqui o acolhimento 2018, 2020, 2021 e 2022. Tá? Desses projetos, 2 foram entregues. Por isso que a gente vai ver saltar o EBITDA e o lucro líquido dela de 2 ponto alguma coisa bi para 4 bi. Né? Então, uma empresa aqui no ciclo, e eu comento muito com vocês aqui no Clube dos Dividendos, e acho que no YouTube tem bastante influencer que fala isso, né? E é uma realidade muito boa para nós acionistas minoritários. Quando a empresa de utilidade pública passa por um cenário, né, por um ciclo de capex, investimento muito forte, e EBITDA estável, preços não dão muito ar da graça e os dividendos menos ainda. Quando muda um pouquinho, tá? O capex cai e o EBITDA começa a entrar em implementação, bom, você tem aquele ano que o Malupar entra no radar, que uma Neoenergia entra no radar, que a minha finda, né, Energias do Brasil, entrou no radar, a EDP, quando ela mudou, né, esse ciclo. E, pessoal, ser acionista nesse momento, já com uma gordurinha, né, ou seja, com uma posição robusta, é o melhor dos mundos. Acho que você está aproveitando algo parelho, apesar da governança da Iberdrola, não é ali a que mais beneficia você acionista aqui no Brasil. Mas recentemente então, grandes projetos de transmissão foram inaugurados e tem no pipeline aí para esse ano entrar mais, tá? Então a expectativa é que ela consiga manter ali uma alavancagem estável e a operação fique mais qualificada em termos de margem, sobrando mais para dividendos, porque o investimento foi feito em leilões de transmissão e não de distribuição. No mais, uma empresa que anda de lado, tá, no seu lucro, dados operacionais ali sem grandes nuances, tá? Por quê? Porque já entregou crescimento nos últimos 12, 18 meses e agora está faltando 2 operações para entrar em operação, deve receber um push para cima aí. Se o macro ajudar, ou seja, os juros não subirem em setembro, o que todo mundo está falando que vai, e a inflação pelo menos ficar estável, não ceder, essas companhias tendem a ser o stock picking, tá? Quem aposta em inflação já é utilidade pública. Quem aposta em alta de juros, e não necessariamente por causa da inflação, e sim por um crédito, né, por um retorno de credibilidade, esse setor vai ficar dormente. Tá? E é justamente nesse cenário que é o intuito do vídeo. Quem acha que a inflação fica lateral e a Selic sobe por causa da retomada de credibilidade, por exemplo, do BC, agora dia 18 de setembro de 2024, a gente pode ter o setor de utilidade pública descansando, lateralizando. E aí é o melhor momento para a gente aportar, porque a gente vai ter 1, 2 meses talvez de bons preços ou preços estáveis nas ações, porque elas disputam com o CDI vai abrir, a inflação não vai subir. Por que eu vou investir em utilidade pública, né? Vou eu prefixar ali ou pegar um CDIzinho. Então elas podem dormir nos preços e aí é uma parte bacana, é um cenário legal para os investidores holder, né? Os investidores de longo prazo e os táticos também,
comprarem 2 meses, talvez até 3 meses, né, um trimestre de lateralização a bons preços. Isso eu falo na análise técnica lá no final do vídeo. Na alavancagem, pessoal, uma empresa estável, tá? Estável com o EBITDA subindo. Então esse é o ciclo que eu falei para vocês. Uma empresa que saiu ali de 6 bi, tá, de EBITDA em 2020 para 12 bi em 2023. Então ela dobrou de tamanho. Tá? E a alavancagem se manteve. Tá? Então isso é interessante. O que é ruim? Pessoal, é 9%, é 10% de margem líquida. Tá? E o que me irrita nela também é que ela não faz caixa. Né? O FCL dela é negativo. Não sei se é uma manobra contábil aqui, porque ela também tem subsidiárias e tal. Mas é um FCL negativo, né? Chato. Mas assim, fechando os olhos para isso, a gente tem uma alavancagem mantida e um EBITDA subindo. Por isso que ela saltar dos 17% de payout para 30%, ou seja, dobrar quase o payout, já trouxe ela para o radar. A gente percebe que é uma companhia que foi mais falada e o próprio preço, né? Deu uma subidinha, porque nós tivemos ali mais proventos, tá? De novo, o royalty foi ali uma coisa bem chata, né? Um evento não muito interessante para quem é acionista, deixa nos comentários aí. Qual que é o problema para entrar no radar, pessoal? Para você realmente capturar ali uma alta do setor como um todo, tá? E ela disputa com gente grande, tá? Então, por exemplo, o CPFL, que pós State Grid, fazer o re-IPO dela em 2017, ali aproximadamente, mudou de patamar. É uma companhia com margem hoje um pouquinho acima, CPFL 14%, 13%, contra 9%, 11% da Neo Energia. A alavancagem da CPFL, pessoal, menor, tá? Quase aí a metade, tá girando em 1,7, 1,9, aqui 3,2, 3,4, e o payout, então, nem se fala. CPFL teve ano 2022 com 74% de payout, tá? Ela está nos últimos 12, em torno de 60%. E a Neo Energia, 30%, apesar de ter subido, ainda é somente 30%. Tá? Então aqui você pode entender quem retornou mais para o acionista no curto prazo, quem retornou menos. CPFL deu um banho. Tá? E foram duas empresas que eram fora do radar, mas que a CPFL entrou. Tá? A Neo Energia ainda não, pelo menos na minha opinião. Deixe nos comentários a sua. Pessoal, aqui eu começo a fazer merchan para o meu amigão do scanner da bolsa. Sempre deixo ele aqui, o QR Code, para quem gostar desse gráfico entre valuation e preço, né? Vamos lá, é um gráfico muito interessante, funcionalidade nova do scanner da bolsa, mas fora o merchan para vocês conhecerem a plataforma do Edu, aqui temos o quê? Em azul nós temos o preço da Neo Energia, contexto 2020 para cá, então na esquerda tem toda a queda de 2020, a recuperação, etc. E em verdinho, claro, lucro por ação. Então a gente percebe que o melhor momento de se investir foi 2022, tá? Quando a inflação começou a cair, tá? 2023 também, e o lucro da companhia subir, porque os projetos começaram a ser inaugurados e entrar EBITDA. Mostrei para vocês que ela dobrou o EBITDA em 2 anos. Então, essa simetria aqui não é fácil de se capturar, ou pelo menos de se acreditar, quando os preços são voláteis. Então, ficar fora do radar, ter baixa liquidez, é isso aqui. Ó. Eu quis dizer com vocês que a gente pode viver novamente esse cenário de muita vol e o lucro voltando a subir. Tá? Por causa do CDI, etc., voltando a subir, a inflação não pegando. Saber análise técnica nesse momento para definir região de compro mais e região de compro menos, tá? Se você, de novo, especular que ela vai lateralizar nos preços, esse é o objetivo aqui da parte final do vídeo na análise gráfica. Mas é justamente esse cenário lateralizado dos preços. Porém, o LPA podendo voltar a subir, que eu imagino. Então, definir aqui, né, regiões de onde está caro, onde está barato, pode ser interessante, principalmente se o BC subir juros. Beleza, pessoal? Principalmente essa condição em amarelo lateralizante aí é dada se o BC subir juros. Isso é interessante. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero colocar para vocês, pessoal, é trazer aqui não somente o LPA, mas a gente tentar dar uma olhadinha aqui, por exemplo, para o preço-lucro de 10 vezes. Hoje, a Neo Energia negocia a 5 vezes lucro. Se em algum momento ela passar a negociar 10 vezes lucro, tá? Esse gráfico aqui é exorbitante, né? Para onde iríamos? R$ 36,80. O preço justo de Graham coloca ela, tá, a R$ 46,39. Então você tem ali uma certa margem de segurança. Tem que aceitar essa governança meio xarope, sem dúvida nenhuma. Preço sobre valor patrimonial, e prometo para vocês que é o último gráfico macro preço que eu trago, valuation quantitativo, preço que eu trago para vocês é o seguinte: a alta de 2023, junto com um dividendo um pouquinho melhor, pessoal,
abriu uma boca de jacaré entre PVP e preço aqui, nunca vista antes, é demais. Mas vamos dizer que a companhia tem hoje uma diferença bem grande, né? O PVP da companhia continuou em um patamar assim pré-expansão de preços, tá? E até esteve bem descontado novamente aqui em determinado momento. E a gente pode marcar então o PVP aqui. Eu vou dar o número para vocês exato. O PVP de 0,70, 0,68 como sendo o melhor momento para você comprar o ativo. Nos dois principais fundos da companhia, no preço, tá? Ela marcou ali entre 75 a 70, 68 PVP. Então, você namorar esse indicador, talvez como um trigger, para você comprar mais naquele mês específico, show de bola. Tá? E quando que ela assentou? Ela falou assim, né, daqui eu não passo não. 90, 87. Tá? Atualmente, pessoal, estamos a 80. Tá? Então, ela está mais ou menos no meio do caminho. Por isso que eu levantei a bola. Se você acha que vamos subir os juros e a inflação não vai dar o ar da graça, vai se manter aí nesse pico que ela fez recentemente dos 4,5%, é um bom momento para você no seu gráfico aí traçar linhas, pode utilizar o gráfico do scanner da bolsa, pode utilizar qualquer coisa mandrake que você tem aí para sinalizar, ó, aqui de R$200 que eu tenho para investir nela, eu invisto 100, tá? Aqui de R$200 que eu tenho para investir nela, eu invisto 300. Pronto, essa é a única estratégia que se dá para utilizar quando você tem um cenário projetado, tá? Os dividendos subiram 2022 para 2023 e 2024, pessoal, tá de 49 centavos nesse momento. Olhando aqui rapidamente, antes de fazer o merchan, para o nosso mapa de calor, tá? Eu tenho que a Neoenergia não vai pagar mais esse ano. Não tem data corte projetada, tá? Para esse ano aqui. Então, já é uma queda em relação a 2023. Já fechou um pouquinho a torneirinha em relação a 2023, o que dificulta a atratividade por dividendos. Mais uma coisa para deixar ela fora do radar. Por isso, pessoal, a gente pode ter, como ela não teve ano passado, nenhuma data corte agora no terceiro tri, nem no quarto, a gente pode ter ela sendo esquecida. Tá? E aí aquela tese da lateralização vai ser interessante na parte de análise gráfica. Aqui, no scanner da bolsa, a gente tem acesso à tabela de Bazin, do preço teto. Vou colocar para vocês conservador, preço teto dos últimos 5 anos, preço teto líquido, quando o JCP tira 15%. É um yield de 3,08%. Eu jogo o preço teto lá em R$10,48. Nos últimos 3 anos, 12,91. Dividendo yield ano, 3,79. Pessoal, tá entre 35% a 45% cara por dividendos. Então, assim, os gatilhos para se colocar no radar não estão tão bonitos. E aí, se você gostou desse mapa de calor, saber quando e qual mês a empresa que você aporta vai ter data corte, tem probabilidade de ter data corte, pessoal. Esse é o merchan do vídeo de hoje. Não é, o QR Code não é esse do Edu, tá? Esse é o merchanzão do pessoal da Nomos, que tem o nosso mapa de dividendos, tá? Link na descrição para vocês. Baixem, é um PDF gratuito para vocês. Vocês vão entrar na linha de leads da Nomos, que é o pessoal da XP, para vocês receberem esse PDF aí de janeiro a dezembro, as empresas que pagam dividendos. Bom, Neoenergia, falei que pode estar fora do radar, lateralização, mas quem investe lá, outra parte que talvez você não goste, a Caixa tem, a Previda, a Caixa tem 30%. Tá? A Iberdrola é a controladora espanhola, tá? Aí depois vem as fatias, né? Real Investor, Capital Research, Absolute, Pictet, né? Pictet Asset Management, Pzena e a Vanguard. Então, daria alusão a esses dois sócios. Caixa de Seguridade de um lado, os espanhóis da Iberdrola do outro. Foi um bom investimento no longo prazo a digníssima Neoenergia, pessoal? Eu tenho o histórico aqui de 2019, né? Desde o IPO. Ela está tentando bater os indicadores aí, tá? Ela consegue, mas por pouco. Então o CDI 2019 para cá subiu 50,20, o IMAB 40,30, ela 50,7. Ela baixa devagarzinho ali, certo? Nesse momento. Bom, análise técnica final do vídeo, quero dizer para vocês, a melhor compra, né? O piso ali da lateralização, pessoal, é o 18,88, número cabalístico. Então, a partir do 18,88, eu acharia bem interessante aumentar o aporte, tá? A partir, aqui tem duas faixas, dos 21,80 ou dos 24,80, tá? Eu compraria menos. Ponto final. Tá? Pensando em análise gráfica para ajudar você a aportar no longo prazo e não para especular necessariamente, tá? Eu colocaria mais empenho nos aportes a partir do 18,90, tá? R$16 para baixo, R$19 para baixo. Tá? Hoje negocia 20,40. Então, R$1,40 de desconto faz sentido para você economizar um pouquinho do seu aporte no mês, para cadastrar uma ordem limitada, uma venda de put, etc. Aí é cada um
que vai olhar. Mas 18,88 é o desconto para o terceiro TRI, até os 15,56 melhores compras. 21,80, 22,30 para quem está achando que subimos a Selic, tá? Para quem acha que não vamos subir a Selic, só diminuiria os aportes de fato, tá? Nos 24,80. A expansão está encaminhada. Beleza, pessoal? É isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado também nos aportes sobre a Neoenergia. Vejo vocês no próximo conteúdo. Deixa um comentário, um like. Compartilhe aqui um vídeo, ative as notificações, porque os vídeos são diários aqui no Clube dos Dividendos. Tchau, tchau.